Salve, salve, vamos que vamos, hein? Não quero você tristinho, de cabeça arreada aí, cansado. Ah, tô cansadinho. Cansadinho nada, irmão. Joga uma água na cara, faz os 10 polichinelo, quase quebrei o negócio aqui, faz os 10 polichinelo, beleza? As 10 flexões, acorda, parceiro. Vamos lá. Atividade, hein? Não quero ver você de bobeira, não. Se você chegou agora em casa cansado, de um dia de trabalho, não quero bobeira. Respira fundo, Hortência aí... Joga a bolinha, vamos lá, vem comigo, pronome e verbo, é a aula de hoje, vou falar sobre esse assunto que é extremamente corriqueiro nas provas de concurso público de todas as bancas. Então, se eu fosse você que quer fazer uma prova maneira do SESP, bababá, eu prestaria muita atenção. Agora, Pestana, eu não vou fazer a prova do SESP, vou fazer FGV, ZAF e tal, mas mesmo assim eu comprei teu curso, porque é um curso de questões comentadas, aquela coisa toda, vai valer a pena, bababá. Então, parceiro, a gente está na hora certa, no momento certo, falando de um assunto certo em prova de concurso. Pronome e verbo. Pronome relativo, muito, pronome demonstrativo, muito, e verbo, vamos ver algumas coisas relacionadas a conjugação verbal, correlação verbal, voz verbal, coisa linda. Vamos que vamos? Vamos lá. Acompanha aí na telinha, meu camarada. SESP, UNB, MPE, PI, Analista Ministerial 2012. Número 1. No trecho, somado aos que vinham sendo realizados nos últimos anos, o elemento aos poderia ser corretamente substituído por aqueles. Meu camarada, os vocábulos o, a, os, as, quando vem antes do pronome relativo que, quando vem antes da preposição de, e você pode substituir por aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, não respira. Tá vendo isso aqui? Esse os. Vê se ele não equivale a aqueles. Vê se não dá. Somado àqueles que vinham sendo realizados nos últimos anos, percebe que ele vem antes do pronome relativo que? Então, meu camarada, esse os é um pronome demonstrativo junto com a preposição a. Aí olha o que o cara diz. O elemento aos poderia ser corretamente substituído por aqueles. Note que ele coloca o aqueles craseado. Por quê? O que é somado a mais aqueles. Quando tem a contração de vogal a mais vogal a, o que acontece? Acontece o fenômeno chamado crase, não é isso? Então, meu camarada, olha aí, ó, aqueles craseado. Então, tá certa a substituição? Perfeita. Número 1, certíssimo. Sem pestanejar, irmão. Certíssimo, não estamos aqui de bobeira, não. Vamos para a próxima questão. SESP-UNB, STJ, todos os cargos, 2012. Questão recente, 2012. Número 2. A partícula C em... Tratava-se então de uma biblioteca imaginária e em... O lugar em que se encontravam centenas de milhares de rolos classifica-se como pronome reflexivo e retoma, respectivamente, uma biblioteca imaginária e centenas de milhares de rolos. Olha, essa questão está errada. Essa afirmação está errada. Vou te explicar por quê. O cara diz que a partícula C em tratava-se então de uma biblioteca imaginária é um pronome reflexivo. Pô, isso é uma besteira muito grande. Muito grande. Porque olha para mim rapidinho. Pronome reflexivo, irmão, deixa eu ajeitar aqui a blusinha para ficar bonitinho. O pronome reflexivo, meu camarada, indica reflexividade. Então, por exemplo, eu me olhei no espelho. Eu olhei quem? A mim mesmo. Ele se olhou no espelho. Ele olhou quem? A si mesmo. Eu me cortei. Eu cortei quem? A mim mesmo. Ele se cortou. Ele cortou quem? A si mesmo. Eu me vesti. Eu vesti quem? A mim mesmo. Beleza? E por aí vai. Aí eu te digo, tratava-se então de uma biblioteca imaginária. Como é que esse C é pronome reflexivo? Tratava a si mesmo, então, de uma biblioteca imaginária? Não faz sentido. Porque o verbo tratar, seguido da preposição, seguido do pronome ser, é um verbo que faz parte daqueles verbos chamados de verbos pronominais. Quem diz isso é o Bechara e o Francisco Fernandes, que é um cara muito bom. Ele fez um dicionário de regência verbal que ganhou vários prêmios.
Cara, pô, sensacional. Se eu não me engano, ele não é mais vivo. Não, ele não é mais vivo, mas, pô, o cara deixou um legado muito bom. O Bechara ainda é, né? Enfim, quando eu tenho trata-se de questões polêmicas. Nesse caso, o verbo tratar é chamado de pronominal. É aquele verbo que vem junto com uma partícula ser. Que nem, por exemplo, o verbo queixar-se. Ninguém fala, eu queixei daquilo, ele queixou daquilo. Ninguém fala assim. É como? Eu me queixei daquilo, ele se queixou daquilo. Percebe que o verbo queixar, ele não existe. O que existe é o verbo queixar-se. Ele se queixou, eu me queixei. Então o verbo queixar-se é um verbo que existe na língua chamado de pronominal. Ou seja, não dá para você conjugar o verbo sem a presença do pronome ser. É por isso que ele é chamado de verbo pronominal, porque ele é um verbo que, ao conjugar, ele vem junto com a partícula ser. Então essa partícula ser é uma partícula integrante do verbo e não um pronome reflexivo. Agora, o que é mais interessante é que tem outros gramáticos que dizem que o verbo tratar-se, nesse contexto, esse ser, olha que interessante, a divergência de opiniões. De qualquer maneira, a questão vai estar errada. Deixa eu só explicar a você. Alguns gramáticos dizem que esse ser é uma partícula de indeterminação do sujeito. E que o sujeito é indeterminado nesse caso. É como se alguém tratasse de uma biblioteca imaginária. Alguns gramáticos analisam assim. Beleza? Então eu tenho duas visões para esse ser do verbo tratar-se. Primeira visão, o ser é uma partícula integrante do verbo. Segunda visão, o ser é uma partícula de indeterminação do sujeito. Então, parceiro, o ser pode ser um pronome reflexivo? Claro que não, né? Pronome reflexivo jamais. Continuando. E em o lugar em que se encontravam centenas de milhares de rolos, esse ser aqui, meu camarada, observe, é uma partícula apassivadora, uma partícula que cai muito em prova de concurso, muito. Partícula apassivadora cai muito em prova de concurso. Fica ligado nessa partícula apassivadora. Cai muito em prova de concurso. Pestana, olha para mim. Como é que eu, meu camarada, consigo identificar o ser partícula apassivadora, irmão? Como é que eu consigo identificar esse bagulho? Relaxa, irmão. É muito tranquilo. Basta você identificar o seguinte. Identifique o seguinte. Toda vez que um verbo estiver acompanhado da partícula ser, você tem que perceber, primeiro, se ele é um verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É um verbo que pede um complemento sem preposição. Exemplo, quem bebe, bebe alguma coisa. Quem come, come alguma coisa. Quem compra, compra alguma coisa. Quem vende, vende alguma coisa. Quem aluga, aluga alguma coisa. Quem empurra, empurra alguém. Quem encontra alguma coisa ou alguém. Então, observe de novo a telinha. O verbo encontrar é um verbo transitivo direto? É. Ele pede um complemento sem preposição. Ah, então centenas de milhares de rolos é o complemento. Não é não, porque o verbo está acompanhado da partícula passivadora. É aí que você se engana. Cuidado, olha de novo para mim. O verbo é transitivo direto, ok? Quem encontra alguém ou alguma coisa. Está acompanhado da partícula ser, ok? Beleza? Como é que eu vou saber que esse ser é uma partícula passivadora? Como? Muito simples. Passa para a voz passiva analítica. Centenas de milhares de rolos se encontravam perdidos, se encontravam no lugar específico. Passa para a voz passiva analítica. Centenas de milhares de rolos eram encontrados no lugar... Dá para passar para a voz passiva analítica? Que nem aquele exemplo bunda que a gente aprende lá em sala de aula com a tia Teteca, lembra? Vende-se casa, casa é vendida. Vendem-se casas, casas são vendidas. É o mesmo caso, vê se não é. Lê de novo. O lugar em que se encontravam centenas de milhares de rolos. Ou seja, o lugar em que eram encontrados centenas de milhares de rolos. Centenas de milhares de rolos eram encontrados em um determinado lugar. Então, esse ser é reflexivo? Jamais. Essa questão está toda errada, né? Aí o cara diz que retoma
biblioteca imaginária e centenas de milhares de outros. Pô, retoma, tá de sacanagem comigo. O C, partícula passivadora, ele não retoma nada. Beleza? Ele não substitui termo nenhum. Não viaja, hein? Tranquilo? Show de bola? Próxima questão. SESP-UNB, STJ, Analista Judiciário, 2012. Olha que coisa linda. Pronome e verbo é coisa linda, cara. Coesão textual, pronome e verbo, isso aqui é coisa linda. Souber isso, chora, neném. Vamos lá, número 3. Na linha 7, aí eu transcrevo um pedacinho da linha 7. Biblioteca imaginária, cujos livros... Aí o cara diz que na linha 7, o pronome relativo cujos expressa uma relação de posse. Irmão, para você saber se o cujo expressa uma relação de posse, eu vou te ajudar a entender isso agora. Ok? Acompanha na telinha. O time cuja bandeira é rubro-negra é o Mengão. Sem criticar o meu Mengão, hein? Só porque ele tá indo mal no começo do Brasileirão aí. Critica não, senão eu vou ficar chateado com você. Vamos lá. O time cuja bandeira é rubro-negra é o Mengão. Como é que eu sei que o cujo indica a relação de posse? Para começar a brincadeira, cá entre nós, só nós dois aqui, pronome relativo cujo, 99% das vezes indica posse. Pô, Pestana, então essa questão tem 99% das vezes está certa? Sim. E adivinha? Ela está certa. Porque o cujo indica posse. Agora, uma maneira de você perceber quando ele indica posse é assim. Acompanha de novo na telinha. O cujo vem entre dois nomes. Time e bandeira. Para você saber se ele indica realmente posse, você faz assim, ó. Você pega o termo que vem depois do cujo, joga para cá. Faz um X. Pega o cujo, substitui pela preposição de. Pega esse termo anterior aqui e joga para cá. Bandeira de o time. Bandeira do time. A bandeira do time é rubro-negra. A bandeira pertence ao time? Se pertence, indica posse. A bandeira é do time, é dele? Então indica posse. Então o cujo indica posse. Biblioteca imaginária, cujos livros... Faz o X, vai. Os livros da biblioteca imaginária. Os livros pertencem à biblioteca? Pertencem? Os livros são da biblioteca? São dela? Então a relação é de posse. Perfeita, certíssima. A questão aí, número 3, julgamento. O que a gente diz? Certo. Beleza? Tranquilidade? E aí? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tá pegando? Sem trocadilho? Mas tá conseguindo aí desenrolar bem? Belezinha? Maravilha. Observe que pronome relativo já apareceu aqui, hein? Pronome relativo cai com frequência. Tranquilão? Vamos que vamos, hein? Pronome verbo, SESP-UNB, EBC, Gestor de Atividade Jornalística, 2011. Agora já partimos para 2011. Rapidinho, antes de eu desenrolar essa questão, olha para mim rapidinho. A questão é grande, trabalhosa, e mesmo assim, o cara que criou essa questão, ele não quis saber. Ele criou uma questão enorme para você fazer, e você tem que fazer para acertá-la. Não tem jeito. A questão não é difícil, ela só é grande. Beleza? Esta questão trata de colocação pronominal. Aqui entre nós, só entre nós, anota aí, pelo amor de Deus, no teu braço. Se não tiver um papel aí, anota no teu braço, na tua mão, na tua testa, onde for, parceiro. Colocação pronominal. Colocação pronominal. Já ouviu falar nessa matéria, colocação pronominal? Já ouviu falar em próclise, ênclise e mesóclise? Já ouviu falar nisso? Claro que já. Todo maldito ano cai uma questão de colocação pronominal no SESP. Pô, Pestana, tá carteando. Tô carteando? Tá falando sério?
Meu camarada, eu fiz um material para o site parceiro do Eu Vou Passar, que é o Estratégia Concursos, só com questões comentadas do SESP-UNB. Só questão comentada. Só filé. Colocação pronominal dentro do assunto pronome é extremamente frequente. E eu não estou falando isso só para... o cara está querendo me vender um peixe que não é bem isso. Não é. Putz. É e muito. Colocação pronominal, parceiro, ó. Tem que estar no sangue, hein? Vai? Volta para a telinha. Vamos lá. Bom, vimos partícula C, vimos pronome relativo, cujo. Agora vamos ver uma questão de colocação pronominal. Com calma, devagar, vamos ler a questão. SESP-UNB, EBC, Gestor de Atividade Jornalística 2011, texto 1. O texto começa assim, é uma carta que o Carlos Drummond troca com Mário de Andrade, se não me engano. Esse é isso mesmo, vamos lá. São Paulo, 18 de novembro de 1925. Faltou aqui o D. Carlos, dá-se isto. Ontem me apareceu um dos redatores da Noite do Rio aqui em casa e, além de me pedir uma entrevista para tal, propôs o seguinte. À noite organiza um mês modernista. Durante um mês, todos os dias o jornal publicará um artiguete de meia coluna assinado por um modernista qualquer. O artiguete poderá ser crítica, fantasia, versos, o que a gente quiser. Pagam 50, sei lá, cruzeiros, não sei como era naquela época, dólares, sei lá como, enfim. Pagam 50 alguma coisa por artigo. Os escolhidos são Manuel Bandeira, Prudente de Moraes, no Rio, eu e Sérgio Millier em São Paulo, você e Martim de Almeida em Minas. Me mande com absoluta urgência uma linha sobre isto, falando que aceito. Para eu dispor as coisas logo, estou esperando. Tchau, Mário. Aí o que o Drummond responde? Belo Horizonte, 20 de novembro de 1925. Quanto tempo demorou para responder? 2 dias. Deve ter respondido no mesmo dia, né? Naquela época não tinha e-mail, demorou um pouquinho. Enfim, Mário. Respondeu 2 dias depois, né? Ok. Mário. Salve. Olha aí, ó. Drummond respondendo. Carlos Drummond de Andrade. Salve. Recebi hoje tua expressa, fazendo o amável e gostoso convite para escrever umas besteiras na noite. Aceito. O Martim de Almeida avisado também aceitou. Diga para quando é a jossa, que estamos prontos. Desde já te agradeço o reclame, os cobres. Os cobres é o dinheiro, né? Pois estou certo que foi você que se lembrou do meu nome. Depois escreverei mais longamente. Um abraço forte do Carlos. Maneiro, né? Essa troca de cartas entre esses caras que foram sensacionais na literatura brasileira. Vamos lá, número 4. Os 2 textos diferem quanto à colocação dos pronomes, átonos, colocação pronominal. No texto 1, a colocação é livre, alternando-se usos prescritos e não prescritos pela norma culta. No texto 2, a posição dos pronomes átonos está de acordo com a norma culta. Então, vamos lá, olha aqui para mim. O cara diz que no texto 1 tem alguns usos equivocados do ponto de vista da norma culta. E alguns usos no texto 1 totalmente adequados à norma culta. Já no texto 2, no texto do Drummond, a colocação dos pronomes está totalmente correta. Não tem nada incorreto, equivocado, nada. Vamos ver se isso é verdade? Para a gente bater o martelo, dizer se é certo ou se é errado essa afirmação da banca? Volta para o texto 1, vamos lá. Texto 1, São Paulo, 18 de novembro de 1925. Carlos, dá-se isto. Esse pronome oblíquo átono aqui está depois do verbo dar. Por que ele está depois? Porque na ênclise, o que é ênclise? Pronome oblíquo átono depois do verbo. Há uma regra de ênclise que é a seguinte: você não pode colocar o pronome oblíquo átono no início
no início de um período, de uma frase. Você não pode fazer isso. Então, se o Mário dissesse assim, Carlos, se dá isto, isso estaria inadequado do ponto de vista da norma culta. Por quê? Porque o pronome oblíquo átono não inicia período, ele vem depois do verbo. É a famosa ênclise. Até agora, ponto para o Mário, tá tudo certinho. Agora, só rapidinho, antes de continuar comentando a questão, observe que ele usou o pronome isto para fazer referência a algo que vem depois. Lembra que isso aqui tem valor catafórico? Eu sei que a aula não é de coesão textual, mas me deu uma vontade de falar e eu falei. Então, continuando, vamos lá. Ontem me apareceu um dos redatores da Noite do Rio aqui em casa. Tá vendo esse pronome oblíquo átono, me, antes do verbo? Qual o nome que eu dou a isso? Eu chamo de próclise. O que é próclise? É quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Aí eu te pergunto, deveria ser ontem apareceu-me ou do jeito que tá certo? Certíssimo. Por quê? Ontem é um advérbio. E quando vem um advérbio antes do verbo, o advérbio é uma palavra atrativa. Ou seja, atrai o pronome oblíquo átono para perto dele, de modo que o pronome oblíquo átono fica antes do verbo, em posição de próclise. Ontem me apareceu, está certo. Até agora está tudo certo, né? Continuando. Ontem me apareceu um dos redatores da Noite do Rio aqui em casa e além de me pedir uma entrevista, olha aí, ó, depois de preposição, o pronome oblíquo átono pode ficar antes do verbo no infinitivo, mas ele também poderia ficar depois. Poderia estar assim, ó. É um dos redatores da Noite do Rio aqui em casa e além de pedir-me, poderia estar assim também, beleza? Quando tiver uma preposição e um verbo no infinitivo, se o infinitivo não estiver flexionado, o pronome oblíquo átono pode ficar antes ou depois do verbo. É facultativo, ok? Então até agora está tudo certo. E além de me pedir uma entrevista para tal, propôs o seguinte: à noite eu organizo um mês modernista. Até agora está tudo bem, né? Vamos ver o restante da carta do Mário. Durante um mês, todos os dias, o jornal publicará um artiguete de meia coluna assinado por um modernista qualquer. O artiguete poderá ser crítica, fantasia, verso, o que a gente quiser. Pagam 50 alguma coisa por artigo. Os escolhidos são Manuel Bandeira e Prudente de Moraes no Rio, eu e Sérgio Millier em São Paulo, você e o Martins de Almeida em Minas. Me mande, pestana, o Mário de Andrade escreveu isso. Ele colocou o pronome oblíquo átono antes do verbo, iniciando o período. Pode isso? Me mande. Irmão, do ponto de vista da norma culta, não pode. Agora olha para mim. Quem escreveu isso aqui foi um cara chamado Mário de Andrade. Esse cara era extremamente culto. Você acha que ele não sabia a regra de colocação pronominal? Eu duvido. Duvido disso. É claro que ele sabia a regra de colocação pronominal. Agora, sabe por que ele fez isso? Porque o Mário de Andrade, ele não tinha a preocupação, por ser um poeta modernista, de escrever de acordo com a norma culta. Inclusive, o movimento modernista, falando aqui um pouquinho de literatura, rompeu com algumas prescrições, com algumas arbitrariedades. Uma delas foi com respeito à norma culta. Os modernistas, falando em português claro, quase vulgar, cagavam para a norma culta. Eles não escreviam sempre de acordo com a norma culta. Por quê? Porque eles queriam romper com essa tradição toda, bababá. Mas o cara sabia que o que ele fez aqui não estava adequado à norma culta. Mas ele estava ligando para isso? Estava dando a mínima para isso. Até porque é uma carta para um amigo dele, uma linguagem informal. Pelo amor de Deus, né? O cara não vai se preocupar em usar a norma culta bonitinho, beleza? Tranquilo? É que nem você se preocupa no MSN? Com teu amigo lá, ou no Facebook? Ou em qualquer outro meio de comunicação da internet em usar a norma culta bonitinho? Pelo amor de Deus, né? Nem eu faço isso, meu camarada. Eu que sei a parada, eu não faço isso, tu vai fazer? Pelo amor de Deus, ninguém vai fazer isso. Tranquilidade? Ou seja, ele rompeu com a norma culta, ele transgrediu a norma culta. Mas ele pode, tá? Você que não pode no dia da prova. Me mande com absoluta urgência uma linha sobre isto.
falando que aceita. Para eu dispor as coisas logo, estou esperando. Tchau. E o Carlos, como é que ele escreveu? Vamos lá. Belo Horizonte, 20 de novembro de 1925. Mário, salve. Recebi hoje tu expresso fazendo um amável e gostoso convite para escrever umas besteiras na noite. Aceito. Martim de Alveida, avisado, também aceitou. Diga para quando é Jó se estamos prontos. E desde já te agradeço. Esse pronome oblíquo não está antes do verbo, por quê? Porque o já é um advérbio e o advérbio atrai o pronome para antes do verbo. Certinho. Desde já te agradeço, reclame e os cobres, pois estou certo que foi você que se lembrou do meu nome. Toda vez que aparecer um que, o pronome oblíquo vai ficar antes do verbo. Esse que, em especial, vamos analisar o que ele é? Pois estou certo que foi você o qual se lembrou do meu nome. Esse que é um pronome relativo. Se esse que é um pronome relativo, o pronome relativo atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Beleza? O pronome oblíquo fica antes do verbo, porque o pronome relativo atrai. Até agora, perfeito. Depois escreverei mais longamente um abraço forte do Carlos. Acabou a carta. Então, no texto 1, a colocação é livre, alternando-se usos prescritos e não prescritos pela norma culta. Verdade. No texto 2, a posição dos pronomes átonos está de acordo com a norma culta. Verdade também. Então, certa resposta. Beleza, meu camarada? Tranquilidade? Show de bola? Vamos ver a questão 5 para fechar os 30 minutos? Vamos lá. CESP-UNB, analista de Correios, curso de letras, né? Quem tinha um curso de letras, nível superior, 2011. Questão número 5, só para fechar, tá? Para a gente poder descansar a mente e tal. E, enfim, dar uma bitoca na namorada, no namorado, quem quer que seja, se alimentar bem e ver a novela. Vamos lá. Questão número 5. A colocação pronominal em caracteriza-se. Aí eu retirei o trecho, né, que diz assim. Essa revolução caracteriza-se simultaneamente por uma série... Indica a escolha dos autores por um registro mais formal de linguagem. Ou seja, a ênclise é um registro mais formal de linguagem. Quando você coloca o pronome oblíquo no depois do verbo, isso é mais formal de fato. Por que é mais formal? Porque aqui no Brasil a gente usa muito próclise, ou seja, pronome antes do verbo. Você não chega na padaria e fala assim, quer ver? Ó? Vamos lá, olha para mim rapidinho. Você não vai à padaria e diz assim, aí, seu Manel, dá-me 2 pães. Você não fala isso. O que você fala? Aí, seu Manel, me dá 2 pães aí. Na boa, cá entre nós. Cá entre nós. Pelo menos os cariocas falam assim, né? Aí, seu Manel, me dá 2 pães aí. 2 pães francês. Ou, às vezes a gente fala, aí, seu Manel, me dá 2 pão francês aí. 2 pão francês. Não faz nem a concordância. Tudo bem, de acordo com a norma culta, isso não é válido. Mas na fala do dia a dia, ninguém se preocupa com isso. Beleza? E se preocupar, tu... Bom, enfim, não vou falar porque esse horário não permite. Mas continuando. Indica a escolha dos autores por um registro mais formal de linguagem. Ok. Até aqui, tudo bem. Está certo. O emprego desse pronome antes da forma verbal, ou seja, essa revolução se caracteriza, além de caracterizar desrespeito às regras gramaticais, começou a feder. Já está errado aqui. Do registro padrão da linguagem, representaria no contexto o uso inadequado da linguagem, dado o caráter institucional do T. Para tudo. Para tudo. Meu camarada, aprende e não esquece. Aprende e não esquece. Se não tiver nenhuma palavra atrativa antes do verbo, se não houver nenhuma palavra atrativa antes do verbo, o pronome oblíquo não pode ficar antes do verbo ou depois do verbo, tanto faz. Tanto faz. Beleza? Tranquilo? Então, essa revolução se caracteriza ou essa revolução caracteriza-se? Tanto faz. As duas formas são formas cultas. Então, a questão 5 está errada. Meu camarada, obrigado por tudo. Próxima aula, continuando o pronome verbo. Vou falar com mais calma, abordar mais alguns detalhes. Por hoje é só. Beijo no coração. Brasil!